Sejam todas muitíssimo bem-vindas à aula de número 169 da nossa comunidade. Hoje a gente vai aprender sobre um assunto muito importante, que é a periodicidade do nosso movimento estratégico com foco no semanal. Nós já temos a aula sobre o movimento estratégico anual, que é a aula de número 14. Nós já temos também a aula sobre o planejamento através do movimento estratégico mensal, que é a aula de número 67. E hoje nós vamos focar no movimento estratégico semanal, porque eu tenho percebido que é um calcanhar de Aquiles para quem ainda não consegue assumir as rédeas dos seus projetos. Então, essa ferramenta é o que a gente precisa implementar. E na aula de hoje eu quero que vocês tirem dúvidas, aproveitem. Quem for assistir gravado depois, vai anotando as suas dúvidas, vai me chamando, vai tirando dúvidas. Hoje não é uma aula para fazer sobreposição de tarefas, porque a maior parte dos desafios que vocês me trazem tem a origem na falta ou falha no movimento estratégico semanal. Gosto de retomar a base das coisas, até porque nós sempre temos novas produtivas chegando aqui e nem todas estão familiarizadas com o que é o movimento estratégico. O movimento estratégico é o nosso método de planejamento que permite o acompanhamento daquilo que nós determinamos como caminho para atingir as metas. Ele é um planejamento prescritivo, ou seja, um planejamento que determina como as coisas serão. Por isso que quem fez o planejamento anual comigo, com o playbook, conseguiu, antes do movimento estratégico, fazer o planejamento descritivo, descrevendo todo o seu cronograma do ano, datas importantes, datas comemorativas, férias e demais balizadores, para entender quais são os espaços em que nós realmente temos autoridade para conduzir os nossos planejamentos. Se eu já entendi que o movimento estratégico é um método de planejamento desenvolvido para que a nossa rotina seja o produto da construção dos nossos sonhos e que eu preciso acompanhá-lo periodicamente, eu preciso entender para que serve cada sprint, porque a estrutura é aquilo ali, mas eu não vou planejar tudo do zero toda semana. Isso seria loucura. Primeiro, porque cada semana eu ia por um caminho diferente. Segundo, porque eu teria um super retrabalho. E terceiro, porque eu não ia construir resultado nenhum. Porque não é o que eu faço em uma semana que determina o resultado que eu vou ter, né? Não é fazer ir uma semana por um lado e outra semana por outro. Muito pelo contrário. Mas sim garantir que todas as minhas semanas estejam me levando pelo mesmo caminho. Então, cada sprint, o semanal, o mensal e o anual, tem a sua função. Então, o anual, ele serve para que o ano proporcione a subida de mais degraus na direção do topo da escada. A pergunta, ela é uma pergunta bem emblemática para mim na história da nossa comunidade, porque quem já é minha aluna ou mentorada há bastante tempo sabe que eu não costumo trabalhar com verdades absolutas. Eu, inclusive, não gosto, e eu acho que esse viés, ele muitas vezes nos engessa e não permite que a gente acesse coisas muito importantes da nossa personalidade, que é a nossa individualização, né? Então, eu não gosto de dizer que existe um dia certo, eu sempre digo que existe o que funciona e o que não funciona, e é aí que a gente vai mirar. Só que, ao longo destes quase 4 anos de comunidade de fortuna e 6 anos de empresa, a gente já entendeu o que funciona e o que não funciona. E é uma universalidade. Então, o dia certo, que é o dia produtivo, que é o dia que funciona para fazer o movimento estratégico semanal, é ou domingo à noite ou segunda de manhã. Aí, eu quero explicar para vocês exatamente o que acontece se eu não fizer ou se eu não fizer bem feito. Eu corro o risco altíssimo de me sobrecarregar sem ter resultado nenhum. Faço e sinto que as coisas não estão dando certo. Eu corro o risco de construir resultados ruins, porque o resultado ruim a gente também constrói. Então, eu posso estar uma semana inteira fazendo coisas achando que estou na direção certa,
confiando ali no que tá vindo à minha mente, sendo que muitas vezes o que tá vindo à minha mente é uma sugestão de outra pessoa. E nós somos seres sociais, então nós somos o tempo todo sugestionadas, né? Por outros caminhos, então é muito fácil nós abrirmos mão daquilo que nós nos determinamos a fazer, e aí nós vamos construir resultados que não nos trazem os objetivos que nós esperávamos, mas sim resultados ruins. Nós corremos o risco de abandonar projetos importantes, então é muito comum e eu já vi muitas vezes isso acontecer. Então, na prática, para que o movimento estratégico semanal cumpra a sua função, atenda ao seu objetivo, ele é constituído de 3 etapas. Primeiro, eu defino o meu objetivo da semana. E ele não pode ser uma tarefa. Então, ele não pode ser resolver pendência com fulano de tal. Não, ele tem que ser um objetivo que é esta solução dessa pendência. Na verdade, assim, para quem empreende, o objetivo da semana tem que ser uma meta de faturamento. Ponto. Que é para isso que a gente tem que estar olhando, né? Inicialmente é isso. Se não for esse o teu caso, tu vai ter uma meta da semana que vai ser um pouco mais sofisticada. Então, melhorar o vínculo com tal pessoa, algo, né? Daqui a pouco pode ser uma meta de indicador de algum outro programa e assim por diante. Mas, de modo geral, quem empreende, o objetivo da semana vai ser uma meta de faturamento. É assim que vai ficar o movimento estratégico semanal de vocês na agenda, tá? Ele é um evento, porque ele é um agendamento. Vocês vão ver que ali ele aparece para mim até ontem, porque ontem eu fiz nesse horário, mas ele tá ali semanal a cada domingo, que é quando eu costumo fazer. Ou domingo à noite, ou segunda de manhã. E aí, vocês vão ter por programas, ó. Financeiro, saúde, espiritualidade, relacionamentos, autoaperfeiçoamento, realização e empresa. Que são os 7 programas que eu estou monitorando neste ano. E aí, ali abaixo, estão as tarefas que eu devo executar toda semana para atingir os meus objetivos. Por que eu coloquei ali toda a minha gestão financeira no movimento estratégico semanal? Para eu não ficar fazendo isso pingado durante o dia e daqui a pouco me confundir ou ter retrabalho ou etc e tal. Saúde. Eu defino meu cardápio da semana e os meus treinos da semana no movimento estratégico. Por quê? Caso clássico de falta de movimento estratégico. Nós tendemos a repetir as coisas e nós costumamos achar que se eu sei, eu resolvo. Mas isso é uma mentalidade de uma era em que o mercado de trabalho era outro, em que o mundo acadêmico era outro, era outra pegada, era outro momento histórico. No momento histórico que a gente está vivendo hoje, saber não é suficiente. Eu preciso saber fazer. Então, é muito natural que a gente ache que o que está faltando é conhecimento. Mas nós nunca, e nunca, vamos conseguir traduzir em prática 100% do que nós sabemos. Sentem para conversar com uma amiga que esteja com um problema. Vocês vão ver que é muito mais fácil dizer o que ela tem que fazer do que vocês com o mesmo problema fazerem a mesma coisa. Isso é natural. Então, o nosso desafio aqui é sair do primeiro P da produtividade, que é percepção, e entrar no segundo P da produtividade, que é prática. Por exemplo, né? O que está faltando aqui? Está faltando movimento estratégico semanal. Por que semanal? Porque é a rotina semanal dela que está indo por outro caminho. Então, ela tem que entender por qual caminho está indo. Se eu estou tomando decisões boas, se eu estou me liberando mais energia, por que eu me sinto perdida? Por que eu me sinto estagnada? Por que eu olho para minha agenda e essa agenda não é minha? Porque não está registrando as coisas. E se nós não temos a percepção, nós vamos para a prática sentindo que está faltando esse calço, está faltando essa base. Então, sim, coloquem na agenda, não precisa colocar microtarefa por microtarefa, mas criem algo lá, nesse período eu fiz mais ou menos isso, nesse outro período eu fiz mais ou menos aquilo. Vocês precisam olhar para a agenda e saber o que está acontecendo, senão vocês vão sempre se sobrecarregar, rodando atrás do próprio rabo. Não dá. Então, o que está faltando nesse caso? O primeiro passo do movimento estratégico semanal
que é a definição do objetivo da semana. Quando ela conseguir definir o objetivo da semana, ela vai ver se ela está atingindo ou se ela não está atingindo. E aí, à medida que ela for atingindo os objetivos dela e ela for percebendo o progresso, aí ela vai começar a monitorar o investimento em outros objetivos, em outras metas, em outros planos. Mas, por enquanto, a prioridade é começar a executar essa dinâmica de definir um objetivo e trabalhar para ele, definir um objetivo e trabalhar para ele. Aí a gente, de novo, vai vendo se o conhecimento que tem é suficiente ou se o conhecimento que tem não está sendo suficiente ou se tem ali um outro jeito de fazer as coisas. Mas primeiro eu preciso ir pro jogo, assumir a liderança. Talvez eu não precise verdadeiramente de uma super gestão estratégica. Eu preciso só fazer as coisas que vão me dar o resultado que eu quero, que muitas vezes são mais simples do que eu imaginava. Exemplo claro. Produção de conteúdo. Preciso produzir conteúdo para o TikTok, para o Instagram, para o status do WhatsApp, como a gente viu na semana passada, para o YouTube. Preciso atender meu cliente, preciso fazer meu comercial, preciso isso. O que eu posso fazer entendendo que todos são diferentes? Eu preciso observar ali na minha dinâmica o que eu posso reutilizar. Um exemplo claro disso é o que eu faço, de gravar ali algumas coisas que eu tô falando. Nos stories eu vou postando e sempre... Bom, vocês até começaram a querer identificar quem era e daí eu comecei a fazer fora de ordem para deixar a brincadeira rolar. E no TikTok eu só posto direto e me ajuda também. No status do WhatsApp funciona outra coisa, mas daí geralmente eu reutilizo algum outro conteúdo também. É a coisa mais estratégica para o marketing do planeta? Não. Mas na minha gestão de rotina nesse momento, tá funcionando e tá me trazendo os resultados que eu preciso. Daí a história do feito é melhor que perfeito. Não é momento de ser preciosista numa coisa dessa. Até porque tá tudo mudando muito rápido, então não adianta ficar enlouquecendo. Então, dúvidas, perguntas, questionamentos, me mandem aqui no chat. Relembrando, então, que o movimento estratégico tem que ser feito, o movimento estratégico semanal tem que ser feito através destes 3 passos. A definição do objetivo da semana, a revisão do cronograma da semana para saber o que muda e o que fica com os ajustes necessários e a execução das tarefas de periodicidade semanal que foram definidas no meu movimento estratégico anual. Eu não tenho que definir nada novo, eu tenho que só executar. Até o objetivo da semana, ele é um produto da parcela do mensal, que é um produto da parcela do anual. Então, eu sempre digo que alguém está dirigindo o barco, né? Se vocês não estiverem dirigindo os barcos das próprias vidas, vão ser pessoas que não têm o mesmo interesse que vocês, que vão conduzir os projetos de vocês. E além disso, vocês acabam assumindo uma posição de ajudar no direcionamento do barco dos outros. Só é revisar se os movimentos estratégicos semanais de vocês estão descritos na agenda como deveriam estar e começar a executá-los seguindo os passos da aula. E em caso de dúvidas, sempre peçam ajuda. Eu não entendo como é que vocês acham que o conhecimento vai resolver todos os problemas de vocês se vocês não tiram dúvidas. Tirem dúvidas. E aí eu vou poder orientar pelo melhor caminho possível. Tá certo? Então, coloquem lá na agenda direitinho, coloquem na descrição, acompanhem, registrem. Quem tem o playbook, eu tô anotando o meu semanal no verso das páginas do meu playbook. Tem dado super certo também. Então, façam as análises de vocês aí. A rotina é o produto da construção dos nossos sonhos, então eu não planejo a rotina, eu planejo os meus projetos em prol dos seus objetivos e a minha rotina é uma consequência disso. Quando eu terminei de fazer o que constrói os meus objetivos, eu terminei, eu posso fazer o que eu quiser, porque deu. E os meus objetivos, eles não são só profissionais, eles são de todas as áreas da minha vida, que aqui nós já tratamos como programas. Dúvidas, perguntas, questionamentos, prendam o grito. A Lise diz que a aula assistida com sucesso e sem sobreposição de tarefas, muito bem. Então depois me mandem ou no privado ou lá no grupo os movimentos estratégicos de vocês na agenda bem bonitinhos, tá? A Bruna também disse que vai rever, muito bem. Então, nosso encontro em grupo da sexta-feira, no dia 17 de abril. Terça-feira que vem nós temos aula normal. A nossa avaliação mensal do mês de março sobre as aulas de março, para definir a nossa produtiva do mês de março, vai ser enviada dia 1º de abril. E sugestões de aulas adicionais. Aula de número 140 sobre priorização inconsciente, para vocês enxergarem mais uma vez
o que acontece quando a gente não faz o movimento estratégico semanal. E também o módulo de ferramentas, a aula sobre tarefas variáveis. Eu gravei semana passada para vocês um tutorial sobre como colocar na agenda essas tarefas que surgem ao longo da semana, para vocês não deixarem que elas fiquem com caráter de mais importância do que as tarefas planejadas no planejamento anual. Quem não curtiu a aula ainda, curta. Quem for ver gravado, depois curte também. A Bruna disse que vai rever. Ótimo dia. A Fábio gostou. A Lari também. Muito obrigada. Façam movimentos estratégicos semanais. Não deixem que os planejamentos de vocês virem só uma lista de desejos. Dúvidas, perguntas, questionamentos, prendam o grito. Até mais!